Do Senhor. Amém. Agradecendo a Deus o Eterno por estarmos aqui na noite deste dia para junto a gente congratular da grandeza, da fidelidade, da pureza, do santo dos santos, agradecendo ao Senhor, com certeza na minha retaguarda, pela liderança do nosso pastor presidente e os demais, agradecendo a igreja por estar aqui e também os louvores que já saiu, a palavra que foi facultada também aqui, a respeito daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Ao chegar, até tratei com a minha esposa em casa a respeito de Apocalipse. Ela fez: não, filho, porque nem todo mundo entende, é tão profundo. E eu falei: se fosse facultado eu falaria, mas o tempo é curto, não dá. E quando eu cheguei aqui para confirmar, Deus usa o instrumento dele aqui, chegou aqui próximo de mim, do pastor Eli, disse: olha, prega a respeito dos 4 cavalos de Apocalipse. E eu estava ouvindo em casa e ouvi um pouco a respeito deste assunto e achei tão impressionante. Disse o homem de Deus aqui, e se fosse facultado, mas o tempo realmente não dá, e quando se trata de Apocalipse é no mínimo de 50 minutos a 1 hora para dar uma pincelada, a gente sabe disso. Mas o que me veio aqui no coração, na palavra de Deus, muito conhecido, 45 e o verso 9, do profeta messiânico Isaías. Ele diz aqui: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os cacos, disse ele disse: porventura dirá o barro quem o formou, o que fazes? Ou a tua obra não tens mão? Ai daquele que diz ao pai, que é o que gera, e a mulher que deu a luz. Quando se trata de caco de barro, eu sou um deles. Quando se trata do oleiro, Deus, o Eterno. E nós sabemos que existe N tipos de vasos. A Bíblia fala bem claro na palavra, 2 Timóteo 2 e o verso 20, diz a palavra: há somente em uma casa vasos de ouro e de prata, e não também de madeira e de barro? Aí ele segue dizendo na palavra: se os tais se purificar dessas coisas, Deus usará como um bom vaso. A gente vê em 2 Coríntios 4, verso 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência de coeniatio do poder de Deus seja inuiteclástio de Deus, não do barro, não do caco. Mas infelizmente nós sabemos que existe vasos de ouro. Quando se trata de vasos de ouro, a gente tem uma pincelada na Bíblia. A gente vai encontrar Acabe, vasos de ouro; Jezabel, vasos de ouro; Acã, vasos de ouro. A gente vai encontrar com certeza outros reis má e perverso, vasos de ouro e de prata. Entre eles encontra também vasos, com certeza, de madeira. Não aguenta fogo, é só fumaça. E quando está verde começa a esfumar. Coloca esse instrumento, essa madeira verde no fogo, ela começa a se contorcer, porque está verde. O fogo não pega, aí vem a fumaça. E muitas vezes cobre até o sol, que ninguém consegue ver
até a sombra. Já notou quando bota muito fogo em determinado lugar, a fumaça escura, o sol a gente não consegue, e vem uma sombra. Da quentura do sol não bate em nós com a fumaça. Aí quando se trata desses vasos, aí tem vasos de mentira, de fofoca, de contenda, de inveja, vasos que matam o outro, vasos que não gosta do outro, não gosta da outra. E quando este vaso de ouro chega perto de um vaso de barro, e o vaso de barro é usado por Deus, instrumento de Deus, seja ele ou ela, há um nioitei, adagaitia, uma divisão, porque o vaso de madeira, ou de prata, ou de ouro, não suporta ele, não suporta ela. Eu não gosto dele, não gosto dela. Se ele canta eu saio, se ele prega eu saio, eu não quero ficar, eu não quero vir. E tem vasos que a gente ama, gosta daquele vaso, daquele instrumento, seja ele ou ela, com amor ágape, o amor e de Deus. Mas o outro vaso nos abomina. A gente sabe que existe um tipo de falsidade, de mentira nele ou nela. A gente sabe, a gente não tem prática, porque Deus mostra, Deus revela. A gente sente no apertar da mão, a gente sente no abraço, mas a gente ama, a gente perdoa, a gente abraça, porque a gente é de Anoitapá, de barro, tem a essência do poder de Deus em nós, temos que suportar. Aleluia. Mas se o vaso de ouro, de prata ou de madeira vai para o céu ou não, é com o oleiro. A gente faz orar, perdoar, abraçar, sentir a dor que ele sente, a dor que ela sente. Quem quer entrar no céu tem que ter essas qualidades, essas qualificações. É por isso que diz assim: vasos de honra e de desonra. Está lá em 2 Timóteo 2 e o verso 20. Há somente numa casa vaso de ouro e de prata? Aí ele fala lá, tem vasos para honra e para desonra. Ah, mas Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo. É, mas Deus também criou vaso de ouro, de prata e de madeira. Aí quem vai contender com o oleiro? Um para honra e outro para desonra. Quem é para honra é de barro. Quem é para honra não se acha a última Coca-Cola em um deserto, ou a última garrafa de água pura em um lugar que não tem água. Quem é de barro se humilha a si mesmo para que Deus apareça nele e nela. Temos que ter paciência e não é fácil. Ainda ao sair de casa me estressei um pouco. Por quê? Para o homem, a gente chega no horário anádio, certo? Se chegar depois, recebe um aviso e de repente é mandado embora. Mas quando se trata das coisas de Deus, que é santo, eu chego tarde, eu chego fora do horário, e muitas vezes eu chego aqui, mesmo sendo pastor, que Deus me chamou para essa tarefa, e muitas vezes eu chego atrasado, porque eu tenho que atender alguém. E quando a gente fala, muitas vezes é perverso, é ignorante, mas Deus é santo e é justo. Para Deus é primícia, para Deus tem que ser primeiro. Deus não quer segundo lugar nem terceiro, Ele quer primeiro lugar. Aleluia, glória a Deus. Ai, meu Deus, como pesa a palavra e como pesa título. Tem momento que eu chego em determinado lugar, pastor Mário Júnior, e outras pessoas de grande liderança, até mesmo em Recife, em Abreu Lima, e pastor Marcelo, e pesa tanto esta palavra, pastor. Tem momento que eu tenho até vergonha, por incrível que pareça, não de Deus nem do título pastor, mas eu digo: Deus, quem sou eu para ser chamado de pastor? Tem momento que eu me humilho tanto diante de Deus, pastor, que eu começo a me desfazer, dizendo: Deus, eu sou isso ou aquilo, não presto.
Eu sou o resto da lama podre do universo, que eu sei que é um barro especial que Deus criou. Acho que Deus faz, fica na tua. Cala-te, não sabe nem o que diz. Jesus, me desculpe e me perdoe pela minha ignorância, porque pesa. Isso mesmo. Verdade. Pesa muito. É dessa maneira, meu Pai. Quando alguém disse a Paulo, e Paulo disse: quem almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Quando alguém deseja ser um presbítero, deseja ser um evangelista, um missionário reconhecido, um pastor, seja pastor local, pastor auxiliar, pastor de setores ou pastor presidente, ele disse: excelente coisa deseja, mas não é para quem quer e para quem deseja, é para quem Deus bate o martelo e diz: é você. Deus diz: eu conheço a sua intenção, conheço o seu coração, sei que você almeja uma excelente coisa, é está na minha lei, na minha palavra, mas eu sei aqui, eu chamo para colocar e bater o martelo no inferno, quebrar, porque a porta do inferno não prevalece contra a minha igreja, diz o Eterno. Então existem N vasos que não suportam muita coisa, vasos que não suportam barulho. Aí vem a depressão, vem o estresse, vem a agonia. Vasos que muitas vezes é até rejeitado, humilhado, desprezado, porque tem vasos que Deus chama vaso de barro e Deus presenteia com dons, e a igreja sente e recebe. A igreja negro não pertence a mim, mas ao Eterno. Mas a igreja santa, imaculada, a igreja pura, pode até Ranaioita dizer: irmão Marcelo, eu sei que me tratam como pastor, eu gostaria de ouvir o instrumento tal, o vaso tal, porque quando ele ou ela abre a boca, a igreja sente, a igreja é edificada, a igreja é glorificada por Deus, a igreja é unificada, é exaltada por Deus e é levantada até o céu, ou então o céu desce. Mas tem instrumento de ouro e de prata, quando abre a boca, não fala nada que edifica a igreja, mas edifica a si mesmo. É para mim, é por mim, é eu, tudo é de Deus, é do Senhor, é Deus que está atrás, ele que usa, é Deus que ergue, é Deus que levanta, é Deus que abre e fecha a porta, é Deus que sustenta o universo, é Deus o Senhor. É maravilhoso. A igreja santa e pura tem visão de águia. Essa igreja santa e pura é os barros na mão do oleiro, mas o instrumento de ouro e de prata e de madeira não tem visão de águia, mas de tartaruga ou de topeira. Quem tem visão de águia discerne, e de ninguém é discernido. O vaso de barro é humilhado, é desprezado, mas canta, louva, prega, sai a campo. É humilhado, é desprezado, mas está fazendo a obra. É alguém tentando negativá-lo, ele ou ela, mas Deus levanta ele e diz: eu sou positivo no teu viver. Aleluia! Vasos de ouro, mente ainda levanta testemunha falsa. Foi Jezabel. Ainda vem duas testemunhas falsas, ainda fica do lado dela. É um perigo. Quer ver destruir um instrumento, esse outro instrumento maléfico inventar uma mentira contra ele ou ela, e o outro instrumento tem uma alta posição, acabou com aquele outro. Porque até que venha a ser descoberta a realidade, que ele ou ela não é aquilo que alguém disse, já desmoronou a casa. Olha aí. É morto no lugar. É verdade.
Verdade. Ninguém mais dá credibilidade a ele ou a ela, porque alguém mentiu. É por isso que a Bíblia tem que ter 2 testemunhas ou 3 e verídica, verdadeira, para saber se é verdade. Quem tem visão de águia, quando alguém vem falar, ele dobra o joelho, Deus se revela, Deus mostra, Deus diz se é ou se não é. Não tem que ir para o A nem para o B para poder chegar a um denominador comum para poder destruir o instrumento, porque muitas vezes tem vaso que é de barro, está na mão do oleiro e ele está trabalhando. Maravilhoso tu és. A mentira tem perna curta. Eu conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, Apocalipse 13, o verso 8. Porque o Deus não muda, Malaquias 3 e 6. Eu tenho memorial e o que se passa na terra eu arquivo. 3 e 16 da minha palavra em Malaquias. Então tudo o que se passa, aí ele diz, de tudo quando tenho ouvido, o fim é temer ao meu nome, diz o Eterno, e obedecer os meus mandamentos é o dever de todos vocês que estão me ouvindo, diz o Senhor. Eclesiastes 12, o verso 13. O 14 ele diz, eu trarei à tona, trarei a justiça, o que fizeram de bom e de ruim, o que está encoberto, foi eu traço e lhe entrego. Hebreus 12, 2, ele diz, olhe para mim, o autor e consumador da fé. 4 e 12, ele diz, não é minha palavra, uma espada que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, ata para discernir o pensamento e tenaz, a bate a intenção do coração, que ela revela o que está escondido, a palavra. Porque perto está o arrebatamento da igreja, não está longe. Por esses dias a igreja subirá. Que fique cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo branco, que breve eu tratarei dele. Vai chegar o dia dessa doutrina. Vai chegar o dia. Então Deus, Ele chama a igreja. Tem uns que levam 10, 15, 20, 30 anos para aprender alguma coisa. Mas tem uns que Deus chama, e assim que Ele vem, Deus logo batiza com o Espírito Santo, Deus presenteia com o dom da ciência, da sabedoria, da interprete ou interpretação da língua, discernimento de espírito, dom da cura, expulsação de capeta. Porque vasos de barro, capeta, nem come folgado, nem arrochado, desaparece no meio das moitas e vai-se embora no meio do mundo. Porque quem é de Deus e tem autoridade, aonde ele chega, onde ele, até a noite, a presença incomoda. A presença. Tem pessoas, pastor, que eu chego em determinado lugar, aí quando me vejo já fica todo estrenado, aí vai se saindo. Aí eu digo, Jesus. Ainda há pouco, quando eu dobrei o joelho e cheguei aqui, eu ainda chorei ali. Deus sabe que eu chorei. Até deu para notar, né, que tem a lágrima nos olhos quando veio falar do Apocalipse. Porque eu digo, Jesus, tem pessoas que a gente ama, que a gente gosta, admira, mas quando olha para a gente tem nojo, tem asco, não quer ver a gente perto, nos rejeita. A gente sente. Pessoas que a gente gosta de verdade. Aí quando você chega, aí já a presença incomoda. Aí muitas vezes aí, e a gente gosta de verdade. Os céus é tomado à força. Já está no tempo de parar, que é 21 horas, 9 horas. Os céus é tomado à força. Não é força de briga, não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra a potestade, é contra trono, sabe, principados, capeta, que foi expulso de lá, que anda na terra e muitas vezes encontra uma brecha e entra em alguém para destruir outro. Que tem pessoas que é tão ruim, feito Jezabel, sabe, feito
Senaqueribe, que um dia eu vou tratar também uma doutrina a respeito do rei Senaqueribe, 185 mil, que eu já venho já sempre lendo, já estudando, para quando chegar o dia, está tudo completo na mão do Eterno. Glória a Deus, aleluia. São pessoas que é tão ruim, tão perversa, que a gente não sabe se o capeta entrou nele ou ele entrou no capeta. Meu Deus, misericórdia. De tão ruim que determinadas pessoas, e entre elas tem pessoas que é tão, sabe, sagaz, que eu acho que fica lá no inferno, inquietos, capeta, que eu não vou lá nem quero ir, mas eu acredito que ele fica inquieto. Ó, quem vai lá hoje usar ele ou ela? Eu chamo nada, vai tu, né, pastor? Tão sagaz que é aquela pessoa, tanta perversidade, de maquinar tanto mal, que as que faz, vai tu, olha, hoje é tua vez de ir lá. Hoje eu vou nada, quando eu chego lá eu ainda saio ainda de tão que vocês estão entendendo, vocês são inteligentes. Está brincando com Deus? Mas que Deus nos ajude. Onde está a melhor essência do poder de Deus dentro dos vasos de barro? 4 e 7 de 2 Coríntios. Está em nós essa essência, para que eu não queira aparecer, mas que Jesus apareça em mim, e que eu ame meus irmãos, que eu ame de uma forma especial. Então aquilo que eu disse para vocês, tem momento que a gente tem que ter temperança, ser temperado, não é verdade? Mas tem momento que a gente fica, aí a temperança às vezes até foge, e tem que ser temperado, e com especialidade quem tem título, presbítero, diácono, evangelista, pastor, é que tem que ter uma temperança tão grande, ser bem moderado, mas tem momento que você fica só a misericórdia e a graça de Deus que tem nos alcançado. Mas eu digo com muita ênfase, quando se trata, já estou fechando a escritura, quando se trata das coisas de Deus, primícia, primeiro lugar, 7 horas, 19 horas, 10 para as 7 já tenho que estar aqui, essa é a minha, sabe, a minha realidade, e muitas vezes eu não tenho chegue nessa hora, porque muitas vezes eu dependo de alguém para poder vir. Aí muitas vezes me atraso. Aí eu peço a Deus, que Ele já sabe que eu tenho que pedir perdão e desculpa, e também a igreja. Se é 7, eu tenho que estar aqui um pouquinho antes, porque como cabeça, como líder, estou falando eu como pastor, imagine nosso querido pastor Mário Júnior. Entendam-me, que alguém pode dizer assim, missa de cor presente, está apertando, não. Estou falando de mim, e tenho prova. Tem minha esposa de prova, tem minha irmã ali, sim ou não? E tem a minha filha. Quando eu saí de casa, saí já meio. Aí a esposa tem que ter temperança. Disse, mas rapaz, vai chegar lá atrasado. Vocês estão entendendo? São inteligentes. Que Deus abençoe e agradeça em nome de Jesus. Peço que a igreja continue nos ajudando em oração. Agradecer também aos internautas, aqueles que são inscritos no canal, lá no YouTube. E só quem se inscrever, se inscrever, já são mais de 1000 vídeos gravados. E são muitos comentários, e Deus tem abençoado, tem ajudado, do Rio de Janeiro, São Paulo, que Deus abençoe em nome de Jesus o Eterno. Eu sei que alguém até estranha porque eu coloco o celular aqui, é porque eu tenho um compromisso, e um dia Deus usou isso aqui, nosso querido pastor, Deus usou ele aqui, eu lembro a primeira vez, eu estava bem ali com o celular, e disse assim, Deus vai te levar a cantos longe, lembra pastor? Eu não esqueço nunca, logo no começo, Deus vai te levar a canto longe, tu vai ser conhecido dos 4 cantos através disso aí, apontou para o celular, Deus usou ele aqui. E hoje até Lisboa, Portugal e outros lugares, como Deus é bom. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, nosso pastor dará continuação, amém? Amém, glória a Deus, Jesus, obrigado. A poder, sim, força e vigor.